que eu me entristeço em falar isso. Eu sou cristã, né? Cristã porque eu acredito em Deus e sigo a Jesus Cristo. Mas eu não frequento a igreja. Porque não concordo com muitas coisas. Gente, isso é meio preocupante. Por quê? Bem, gente, por que é preocupante esse evangelho da Bruna Marquezine? Isso aqui também vai para muitos crentinhos nutelinhas, tá? Se você é um cristão, aquele que segue a Cristo, na verdade, a palavra mais assertiva seria aquele que é o do caminho, né? Os do caminho, que faz parte de seguir os passos e a doutrina de Cristo. E o que Cristo disse a respeito de pessoas congregarem? Porque a Bruna Marquezine passa aquele evangelho que diz: a menura à la carte, eu escolho da maneira que eu sirvo a Deus. Se fosse assim, pessoal, não teria a Bíblia, né? Você poderia seguir aquilo que você acha bem mais interessante. Só que a Bíblia declara, lá no evangelho de João, capítulo de número 10, e eu coloco aqui, ó, o versículo de número 16, dizendo: eu tenho outras ovelhas que ainda não são deste aprisco, e é necessário também eu conduzi-las. Para quê? Para que elas estejam juntas, e assim haverá um só rebanho e um só pastor. O próprio Cristo também recomenda, lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 24, aqui, ó, que quando você for ofertar a Deus e lembrar que você tem algo, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, né, deixa ali a oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Primeiro, como que você vai fazer isso se você nem sequer congrega? A gente vai um pouquinho mais para frente e a Bíblia declara, lá em Mateus 21, 13, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. É por isso que o apóstolo Pedro e o apóstolo o apóstolo João ainda estão adorando a Deus no templo, na igreja, lá em Atos capítulo 3, versículo 1, como a gente vê aqui no texto. Tá? Por isso que eles estão ainda orando. Agora, a Bruna Marquezine parece que é melhor do que o apóstolo Pedro e João, porque até os apóstolos estão congregando, mas o evangelinho de menu à la carte das nossas escolhas está dizendo: não, eu não concordo com isso dentro da igreja, então eu paro de congregar. Aí então, obstante a esse momento, eu não concordo com algumas coisas da igreja, por isso eu não congrego. Você deveria parar de frequentar a escola, a faculdade, né, o hospital, a farmácia, porque tem muitas coisas que a gente não concorda, mas a gente vai porque é questão de prioridade, sobrevivência e vivência. Aí as pessoas, elas estão fazendo com a igreja como se fosse, né, do meu jeito, da minha maneira. Não é, querido. É da maneira que está escrito na palavra do Senhor Deus. E você não é maior do que ela. Agora, eu digo para você que é membro da Igreja de Cristo, mas não faz parte do corpo de Cristo, você só é um membro amputado, e todo membro amputado, ele apodrece. Aí eu termino aqui dizendo para você, Hebreus capítulo 10, versículo 25, olha o que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns de vós. Só pode ser membro da Igreja de Cristo e só pode ser membro de Cristo aqueles que fazem parte do corpo, porque é impossível amar a cabeça, que é Cristo, e não amar o corpo, que é a igreja.